Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Somente daqui, a igreja pode se sentar. Glória a Deus. O tema para essa mensagem, para a minha vida, para a sua vida, é descanso. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37, verso de número 4: deleita-te ou descansa-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? Aqui no Mateus, no versículo número 29, que nós acabamos de ler, do capítulo de número 11, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, nós lemos aqui e ouvimos a palavra de Deus, que Jesus ele estava fazendo um convite para todas aquelas pessoas que o seguiam, para todas aquelas pessoas que estavam cansadas de sofrer, cansadas muitas vezes de passar por necessidades, por dificuldades, por passarem muitas vezes por enfermidades, porque onde Jesus andava, ali acompanhava grande multidão, ou multidões muitas vezes de pessoas coxas, enfermas, surdas, pessoas muitas vezes que encontravam Jesus encontrava elas pelos caminhos, pessoas que muitas vezes estavam ali até mortas, e Jesus ali o ressuscitava, pessoas muitas vezes que estavam sendo escravas pelo pecado, pessoas que andavam ali muitas vezes sem direção, e Jesus então ele reúne todos os povos, onde ele passava, ali as multidões se reuniam ao lado de Jesus. E Jesus então ele faz um convite universal, porque o convite de Jesus, ele é um convite universal, ou seja, ele é um convite para todas as pessoas. Jesus então ele chega e fala assim: olha, vinde a mim todos. Ele não falou vinde a mim você, mas ele fala para mim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde sobre mim todos vós que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tem mais, Jesus então ele chega para aquele povo e fala assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para aquele povo é: olha, sejam obedientes à minha palavra. Todos vós que estão cansados, já estão sobrecarregados, todos vós que estão oprimidos, sejam obedientes à minha palavra, sejam obedientes aos meus mandamentos, sejam obedientes aos meus ensinamentos, e aprendam de mim através das Escrituras, porque são nelas, são nas Escrituras, são na palavra de Deus que vocês vão encontrar descanso para vossas almas. São através da palavra de Deus que vocês irão saber que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida, e que ninguém irá até o Pai a não ser por mim. São as Escrituras que ensinarão vocês.
São através das Escrituras que vocês saberão que eu sou a luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus estava o tempo todo ensinando a multidão que Ele é o centro de todas as coisas. E Ele fala assim: olha, vinde a mim, aprendei de mim, através das Escrituras, porque são através das Escrituras que vocês saberão que eu sou a porta de entrada, a porta de salvação, a porta de saída, a porta de escape. Eu sou a porta, e quem entra por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Vocês irão saber que eu sou o pão da vida, eu sou o pão que alimenta. E aquele que vem até mim não terá fome, não terá sede. Então vinde a mim, todos vocês que têm fome e sede de justiça, vós que têm fome de aprender a respeito de mim, a respeito da palavra de Deus, a respeito dos mandamentos de Deus, a respeito daquilo que Deus tem preparado para a vida da sua igreja. Vinde a mim todos que estão com sede muitas vezes de aprender do Senhor, sede muitas vezes de estar na presença do Senhor. Vinde até a mim, porque vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Vinde até mim, porque vocês saberão que eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus estava falando assim, é que nós devemos chegarmos até Ele, não importa a situação, não importa o momento, mas nós temos que irmos até Ele. Ele é a solução para todas as coisas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água que mata a sede por completo das nossas vidas. Então Jesus estava fazendo aquele convite para todas as pessoas. A palavra do Senhor diz assim, que no Evangelho ao qual escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 5, versículo número 39, que nós devemos examinarmos as Escrituras, porque são elas que testificam, que falam a respeito de Jesus. São através da palavra de Deus que nós encontramos vida para aquele que está morto. É a palavra de Deus que nos dá a solução, muitas vezes, que precisamos. Por quê? Porque ela é o alimento, ela é o pão que mata a nossa fome, ela é a fonte de água viva que mata a nossa sede por completo. A palavra de Deus, ela é aquilo que alimenta muitas vezes a minha vida e a sua vida. Nela nós encontramos vida. Então este convite de Jesus é um convite específico para todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, que estão oprimidas, que estão muitas vezes sem solução. E Jesus aqui estava falando não de um cansaço físico, mas de um cansaço espiritual. Porque a Bíblia diz assim que a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta, ela não é contra o sangue, mas a nossa luta, ela é contra potestades. Ela é contra as coisas malignas que muitas vezes têm atingido a nossa vida. A nossa luta, ela é a luta espiritual. E com luta espiritual só se vence com aquilo que é espiritual. Se enchendo de Deus, orando, perseverando, buscando, descansando no Senhor. Por isso que nós lemos aqui no começo da palavra de Deus, que nós devemos deleitar, descansar no Senhor, entregar o nosso caminho a Ele, confiarmos nele, e Ele tudo fará sobre as nossas vidas. Jesus aqui ele estava falando para aquelas pessoas que já estavam cansadas de viver a vida sobrecarregada, que por mais que ela dormisse ou descansasse, não iria melhorar a vida delas, porque o que elas precisam, na verdade, é de um descanso físico, descanso espiritual, perdão.
um descanso espiritual para nossas vidas. O que é um descanso espiritual, pastor? É descansarmos em Deus. É saber que as lutas elas estão presentes nas nossas vidas, mas que nós devemos descansarmos no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que irá fazer nós prevalecermos sobre as lutas, sobre as batalhas que muitas vezes têm atingido a nossa vida e a nossa casa. Jesus estava falando assim de um cansaço que nós podemos acharmos refrigério para a nossa alma. Porque muitas vezes quando nós cansamos espiritualmente, a nossa mente muitas vezes fica perturbada. A nossa mente muitas vezes não descansa. Porque ficamos muitas vezes preocupados, pensando naquilo que está acontecendo nas nossas vidas, nas preocupações, nas batalhas, nas tribulações, nas adversidades. E Jesus então ele fala assim: olha, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque vocês vão aprender a descansar em mim. O salmista Davi, ele escreveu lá no Salmo de número 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que Ele me faz deitar, repousar em verdes pastos, e Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, e Ele refrigera a nossa alma. Ou seja, o salmista descobriu que o descanso e o refrigério para a nossa alma nós só encontramos no Senhor. É Ele quem dá o descanso para a nossa alma. É Ele que refrigera muitas vezes a nossa alma, a nossa vida, a nossa ansiedade. É Ele que refrigera muitas vezes as nossas preocupações, as nossas adversidades. E nós iremos vermos aqui alguns personagens que encontraram descanso no Senhor. Eles encontraram descanso no Senhor porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Eles creram e encontraram descanso para a vossa alma. Lá no Evangelho ao qual escreveu Lucas, no capítulo de número 7, versículo número 36 até o versículo número 50, diz assim que Jesus ele estava um certo dia na casa de um homem chamado Simão. Jesus assentado ali à mesa, e de repente então entra uma mulher pecadora, com um vaso de alabastro, com unguento. E ali então ela se prostra aos pés de Jesus, e ali então ela começa a chorar aos pés de Jesus, chorando, beijando os pés de Jesus. E a Bíblia diz assim que aquelas lágrimas daquela mulher começam então a pingar, a escorrer sobre os pés de Jesus. E aquela mulher então ela pega os seus cabelos e ela começa então a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E com aquele vaso de alabastro, então ela começa então a ungir os pés do Senhor, a ungir os pés do Mestre. Aquelas pessoas que estavam ali em volta da mesa, aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, então eles começam então a ficar escandalizados com aquela cena, por ver Jesus permitir uma pessoa, uma mulher, uma pecadora, beijando seus pés, ungindo seus pés, secando seus pés, derramando as suas lágrimas aos pés de Jesus. E eles começam então a questionar. Se o mestre soubesse quem é essa mulher, ele não permitia que ela fazeria isso nos seus pés. O que aquelas pessoas que estavam escandalizadas se esqueceram é de que Jesus, ele aborrece o pecado. Jesus realmente, ele odeia o pecado. Jesus realmente, ele abomina o pecado. Mas ele ama o pecador que se arrepende. Ele ama o pecador que se derrama a seus pés. Ele ama o pecador que se derrama ali diante da sua presença e pede perdão pelos seus pecados, que ora aos seus pés, pedindo a misericórdia, pedindo perdão, pedindo ajuda para poder sair daquela situação.
Muitas pessoas ali só enxergavam aquela mulher fazendo aquela cena, mas ninguém sabia o que aquela mulher estava vivendo. Aquela mulher vivia uma vida de prostituta, uma vida muitas vezes que ela poderia até ser forçada para se manter. Então ninguém entendia mais ou menos aquilo que aquela mulher estava passando. As pessoas hoje em dia são mais com o dedo para acusar do que para estender as mãos. E Jesus então fala para aquela mulher que estava cansada de viver naquela vida de pecado, de viver uma vida que estava desagradando a Deus, de viver aquela vida que estava cansada, oprimida, sobrecarregada, humilhada pelas pessoas, humilhada pelo lugar que ela passava. Jesus, ele olha para ela e fala assim: mulher, perdoados estão os teus pecados. Grande é a tua fé. A tua fé te salvou, mulher. Vai-te em paz. Perdoados estão os seus pecados. Porque quando o pecador, ele se derrama nos pés de Jesus, Jesus é o único que perdoa os nossos pecados. Ele é o único que perdoa as nossas iniquidades. Por isso que nós, pecadores, muitas vezes temos que se derramar diante do Senhor e pedimos perdão quando erramos. Pedimos perdão quando falhamos. Quando fazemos algo que desagrada o coração do nosso Deus. E vamos muitas vezes fazer como essa mulher, se derramar ao chão, se prostrar ao chão e falar: Senhor, me perdoe que eu sou um pobre pecador. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelo que eu tenho feito. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Aquela mulher, ela queria ter uma vida diferente. Aquela mulher, ela queria ter uma vida mudada, moldada, transformada por Jesus. E ela sabia que Jesus poderia fazer aquilo por ela. Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas na minha vida e na sua vida. Ele é que pode mudar o nosso cativeiro. Ele é quem pode perdoar os nossos pecados. Ele é quem pode dar vida nova para mim e para você. É Ele que pode tirar a nossa opressão, a nossa vergonha e nos dar dupla honra. Ele pode fazer todas as coisas. Outro personagem que diz na Bíblia Sagrada é de uma mãe aflita pela vida de sua filha. Essa mulher, ela era uma mulher cananeia. Ela tinha uma filha que estava na sua casa. E a sua filha, ela estava endemoniada. Essa mulher, sabendo então que Jesus estava na cidade, entre o território de Tiro e de Sidom, ela sabendo que assim Jesus estava na cidade, de repente então ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela chega até Jesus e ela diz: Senhor, socorre-me. Quando a pessoa chega ao ponto de dizer: Senhor, socorre-me, é porque ela já está em desespero. É porque ela já não sabe mais o que fazer. Ela é a única. Ela sabe que Jesus, ele é a única solução para a vida daquela pessoa. E ela chega e fala assim: Senhor, socorre-me. Em desespero pela vida da sua filha. A palavra do Senhor diz ali no Evangelho, qual escreveu João, capítulo número 15, versículo número 5, que sem Ele nada nós podemos fazer. Essa mulher, essa mãe entendeu isso, que sem Jesus ela não podia fazer mais nada, porque aquilo que a filha dela estava passando, só Jesus podia resolver aquela situação. Jesus então, testando a fé daquela mulher, Jesus fala para ela assim, porque ela era uma mulher cananeia, ela não era uma pessoa da Judéia, judia, do povo judeu. Jesus então chega para ela e fala assim: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Testando a fé daquela mulher.
E aquela mulher diz assim: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Porque aquela mulher queria dizer assim: eu sei, Senhor, mas se o Senhor me der uma migalha, eu sei que eu serei alimentada. Eu sei que a minha filha receberá a cura, receberá a salvação. Eu sei que o quadro da minha filha irá mudar. Uma migalha é o suficiente para minha filha e para mim sermos abençoados pelo Senhor. Aí Jesus então responde para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé, seja conforme tu desejas. E diz a história então que daquela hora em diante a filha daquela mulher ficou sã, ficou curado daquela possessão demoníaca. Ou seja, através da nossa busca, outras pessoas podem ser curadas. Quantas mães hoje não estão aí procurando a cura dos seus filhos, a libertação dos seus filhos? Quantos filhos não estão procurando a libertação dos seus pais, a libertação dos seus irmãos? Continue buscando, continue orando, continue perseverando, continue falando: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre a minha casa, socorre os meus filhos, socorre os meus pais, socorre os meus irmãos em Cristo Jesus, socorre essa nação, socorre a tua igreja, Senhor. Continue clamando, continue buscando, porque Jesus vai falar para mim e para você: olha, grande é a sua fé. Através da sua fé, outras pessoas podem ser curados, renovados, transformados, salvos pela presença de Deus. Outra mulher que também estava cansada da sua humilhação, de sua rejeição, ela estava cansada da vida em que ela estava levando, uma vida que já estava há 12 anos enferma, procurando cura, procurando libertação, procurando resolver a sua situação. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos procurando alívio, 12 anos procurando descanso, 12 anos procurando pessoas que não poderiam ajudá-la. Não que nós não devemos procurarmos os médicos ou as pessoas para nos ajudá-la. Devemos sim procurar pessoas para nos ajudar, ajudar em oração, ajudar em intercessão, ajudar naquilo que elas podem nos ajudar no momento. Mas tem situação que só o Senhor pode fazer pela minha vida e pela sua vida. Tem situação que só Ele pode mover. Tem situação que só Ele pode curar. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem: tem situação na minha vida, na sua vida, que é só Deus que pode fazer. Então nós temos que clamar a Ele. Senhor, eu venho diante da Tua presença, porque eu já procurei médico, já procurei porta de emprego, já procurei situações para me alegrar, para tirar a angústia do meu coração. Já procurei fazer isso, já procurei fazer aquilo. Mas agora eu sei que é só o Senhor que pode fazer. É só o Senhor que pode mudar o coração do cicrano. É só o Senhor que pode mudar a situação. É só o Senhor que pode abrir as portas que se encontram fechadas. É só o Senhor que pode vir sobre essa enfermidade que eu estou passando no momento. Pai, já tem um tempo. Já tem um tempo que eu estou clamando. Já tem um tempo que eu estou buscando. Mas agora eu vou procurar um descanso no Senhor, porque é só o Senhor que pode agir, é só o Senhor que pode fazer, é só o Senhor que pode operar. Busca Ele, apresente a Ele, apresente a sua causa a Ele, a sua situação a Ele. Por isso que Jesus ele fala assim: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vocês que acham que estão sem solução,
Vinde a mim, todos vocês que acham que eu não posso resolver. Vinde a mim, todos vocês que estão passando por processo, seja no casamento, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no ministério, seja na área familiar. Vinde a mim, aprendei de mim, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. No mundo vocês vão passar aflições, mas vinde a mim, tende bom ânimo, eu venci o mundo, para que vocês também em mim vençam. O maior papel de Jesus aqui na terra, Ele já fez por nós. Será que Ele não pode fazer mais? Será que Ele não pode agir sobre a minha vida e sua vida? Será que Ele não pode abrir as portas que se encontram fechadas? Será que Ele não pode trazer a salvação no meu lar e no seu lar? Será que Ele não pode fazer um mover no sobrenatural? Curar aquela enfermidade que muitas vezes tem afligido o meu coração e seu coração? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existem situações que só Jesus pode fazer por nós. Por isso que Ele faz esse convite, um convite universal. Mas nós temos que nos entregarmos ao Senhor, confiarmos nele, entregarmos o nosso caminho a Ele, e Ele concederá o desejo do nosso coração. Só nele nós encontraremos salvação para a nossa alma. Só nele nós encontraremos salvação para a alma da nossa família, no nosso lar. Só nele nós encontraremos descanso. Só nele nós encontramos vida. Quantas pessoas hoje em dia não estão mortas espirituais, porque não querem se chegar até Deus, não querem obedecer esse convite dizendo: olha, vinde a mim. Está cansado de passar por sofrimento? Ele não vai eliminar o nosso sofrimento, mas vai nos dar força para passarmos pelo sofrimento, pelas adversidades. Ele vai muitas vezes manter eu e você de pé, diante das lutas, diante das batalhas. É Ele que irá nos fortalecer. Meus irmãos, muitas vezes, enquanto nós estivermos à beira do caminho, nós não iremos recebermos muitas coisas. Muitas vezes nós não iremos recebermos a promessa. Muitas vezes nós não iremos recebermos a cura. Lembra do cego Bartimeu? Na beira do caminho clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continuava cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continuava cego, à beira do caminho. Mas quando Jesus parou e chamou, ele diz a Bíblia assim, que ele deu um salto. Ou seja, saiu da beira do caminho, pulou no caminho e foi em direção a Jesus. Quando nós vamos em direção a Jesus, o milagre acontece. Quando nós vamos em direção a Jesus, o sobrenatural de Deus acontece. As coisas mudam, as coisas andam, as coisas transformam. Jesus, ele traz vida onde há morte. Quando nós entramos no caminho, seguimos em direção a Jesus, rumo à salvação que está nele, Deus nos dá vida novamente. Diz a história que o cego Bartimeu, então, ele dá um salto e entra no caminho e vai em direção a Jesus. Jesus então chama pelo cego Bartimeu e fala assim: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu então responde ao Senhor Jesus: Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus então ele chega para ele e fala assim: a tua fé te curou. Ou seja, você agora não está mais à beira do caminho clamando.
Agora você está no caminho adorando ao Senhor. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós não reclamamos. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós não murmuramos, blasfemamos. Quando nós estamos no caminho do Senhor verdadeiramente, nós adoramos a beleza da sua santidade, falando: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado por levantar novamente. Obrigado pelas tuas misericórdias se renovarem em mim mais um dia. Se renovar mais sobre a minha casa. É sinal que o Senhor ainda tem propósito. É sinal que o Senhor ainda tem promessa. É sinal ainda que eu verei a glória de Deus. Se você que está no caminho, continue adorando a Deus. Continue agradecendo a Ele todos os dias. Continue falando: Senhor, o Senhor diz para vir até o Senhor. Aqui estou eu mais um dia na Tua presença, ó Pai. Pronto para viver os Teus milagres. Pronto para viver as Tuas promessas. Pronto para viver o sobrenatural do Senhor em mim, na minha casa. Vinde a mim. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de crer no Senhor. Não deixe de louvar ao Senhor. Não deixe de adorá-lo, a beleza da sua santidade. Eu quero dizer a você que muitas vezes tem se encontrado muitas vezes aflito. Tem se encontrado muitas vezes abatido. Tem se encontrado muitas vezes oprimido pelas situações da vida, pelas situações que têm acontecido. Muitas vezes pode ser um luto, muitas vezes pode ser um desemprego, muitas vezes pode ser uma enfermidade, muitas vezes pode ser algo que está tirando a sua paz. Fala até Jesus. Fala para Ele: Senhor, aqui estou. O Senhor diz na Tua palavra hoje que era para mim ir até o Senhor. Aquele que está sobrecarregado tem que ir até o Senhor, porque eu encontraria alívio, eu encontrarei descanso. Senhor, tira a perturbação do meu coração. Senhor, abre as portas. Senhor, traz a resposta positiva. Traz a cura. Traz a libertação. Traz o socorro. Chega como aquela mulher chegou: Senhor, socorre-me. Eu não aguento mais. Só o Senhor é minha solução. Só o Senhor é que pode intervir naquilo que eu tenho buscado, naquilo que eu tenho apresentado diante da Tua presença. Venha até o Senhor. Você que muitas vezes está afastado do caminho do Senhor, não perca tempo em voltar para o caminho do Senhor. Faça como o cego Bartimeu, não fique mais à beira do caminho, mas volte para o caminho do Senhor. Reconcilia-te com o Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, aceite a Ele na sua vida. Vinde a mim e fala: Senhor, eu já estou cansado, estou sobrecarregado, estou oprimido. E eu ouvi através da Tua palavra que eu devo ir até o Senhor, que eu devo buscar o Senhor, que eu devo me reconciliar com o Senhor, porque o Senhor é a solução, o Senhor é a salvação, o Senhor é a cura e a libertação. Vá até o Senhor, busque o Senhor, não cesse de buscar a esse Deus que tem promessa na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém?